A gente está chegando aí já no inverno, estamos no inverno e normalmente aumentam os casos de doenças respiratórias. E a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba confirmou mais 2 mortes por complicações da gripe H1N1. Com essas confirmações, sobe agora para 8 o número de pessoas que morreram por causa dessa doença desde o início do ano. E apesar dessa situação bastante preocupante, a procura pela vacina ainda continua baixa. Deixa eu conversar sobre isso com o nosso repórter Lucas Piccolo, que está ao vivo também ali na vigilância em Araçatuba e vai trazer informações importantes. Lucas, boa tarde para você. Oi, Rodolfo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando de casa. A Prefeitura de Araçatuba, então, confirmou essas 2 mortes recentes pela gripe, pela H1N1 aqui na cidade de Araçatuba. Essas 2 mortes que aconteceram no fim do mês passado, nos dias 27 e 30 de junho. As 2 vítimas, então, são 2 homens, um de 48 anos de idade, o outro de 78 anos de idade. Os 2 apresentavam comorbidades, segundo a Prefeitura, estavam internados em hospitais aqui da cidade. E uma observação muito importante, os 2 também não estavam vacinados contra a gripe. A gente sabe que isso agrava a situação, principalmente em pessoas com comorbidade, que era o caso então dessas 2 vítimas aqui de Araçatuba. E ainda segundo a prefeitura aqui da cidade, 8 mortes pela gripe já foram confirmadas esse ano aqui na cidade, do começo do ano até agora, e nesses 8 casos as pessoas não estavam vacinadas. Nós estamos aqui inclusive com a diretora da Vigilância Epidemiológica, a Priscila Sestaro, que vai nos dar todos os detalhes sobre esses casos também e sobre a importância da vacinação contra a gripe, Priscila? Porque nessas 2 mortes recentes, são 8 mortes, nenhuma delas as pessoas estavam vacinadas. Nesses 2 casos, os mais recentes, as pessoas tinham comorbidades e nesse caso, então, se a vacina tivesse sido aplicada, provavelmente as pessoas não teriam morrido, Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, Após a investigação da Vigilância Epidemiológica, foi constatado, então, que esses óbitos, infelizmente, não tinha registro nenhum da dose da vacina. E nesse caso, então, se a vacina fosse aplicada, o que a vacina ajudaria ali, talvez, a combater e tirar essas pessoas desses quadros que acabaram virando óbitos? Isso, então a vacina, ela não somente protege, de você pegar a doença, mas ela também diminui as manifestações graves, como, por exemplo, internação e óbito. E referente à adesão da vacina contra a gripe, campanhas sendo realizadas aqui na cidade, diretora? Mas a adesão, a cobertura vacinal ainda está abaixo do ideal, Infelizmente a gente vê que a população não busca pela dose da vacina, Então a adesão ela continua baixa, por isso que a Secretaria Municipal de Saúde vem intensificando a vacinação em pontos estratégicos, realizando vacinação extramuro, que é nas residências, casa a casas, em locais estratégicos para conseguir imunizar o maior número de pessoas. Agora a gente entrou no período de inverno, Priscila? Preocupa ainda mais vocês? Se sim, por quê? Sim, com certeza, Com a chegada do inverno, as pessoas tendem a se aglomerar mais, em ficar em locais fechados, Aonde facilita, então, a transmissão da doença. Então, é importante que todos que estejam nos assistindo busquem pela dose da vacina, faça uso também da higienização das mãos com álcool gel e, se estiver com sintomas de gripe, com sintomas respiratórios, utilize, então, as máscaras. Tá certo. Obrigado, pelas informações, diretora. Lembrando, então, a vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades básicas de saúde aqui de Araçatuba para todo o público a partir de 6 meses de idade. Então, praticamente todo mundo aí, grande maioria da população, pode tomar a vacina contra a gripe. Rodolfo. Ô Lucas, você tá me ouvindo aí? Tá de boa? Só me dá um sinal se você estiver me ouvindo. Ah, beleza. Aproveita que a Priscila tá aí ao seu lado ainda. Chegaram algumas dúvidas, inclusive aqui no nosso WhatsApp da TV. Muitas pessoas acabam ficando com um pouco de receio em tomar a vacina, porque dizem, eu tomei a vacina e aí eu comecei a ter gripe, tive sintomas de gripe. Conversa com a Priscila sobre isso, porque isso é mito, realmente acontece. Vê se ela consegue explicar isso para tirar essas dúvidas também, por favor. Vamos lá então, Rodolfo. O nosso apresentador Rodolfo Pardini, diretor, ele pediu para a gente fazer uma pergunta para você sobre um questionamento que muitas pessoas têm. Pessoas alegando que depois que tomaram a vacina sentiram alguns sintomas, talvez até perceberam uma impressão de que tiveram gripes com mais frequência. Isso acontece? É um mito? É uma desinformação? É mito. Realmente, a vacina da gripe, ela não causa gripe. Acho que a maioria das pessoas tem essa dúvida, Até porque você tomou a vacina da gripe hoje, o seu organismo ainda não conseguiu ainda fazer essa leitura desse vírus que está sendo ingerido aí no seu organismo. Então, não. A vacina da gripe, ela não causa gripe. Isso é mito.
Tá certo, obrigado, viu, Priscila, pelas informações, mais uma vez. Lembrando, então, quem está nos acompanhando de casa ainda tem talvez essa resistência, né, Rodolfo, à vacinação. Não pode, né, ter essa resistência, porque é o único método, na verdade, para evitar esses casos de internações de gripe que podem, inclusive, evoluir aqui para óbitos na nossa região e em todo o Brasil, na verdade. Isso com certeza. E também tem a orientação que os especialistas fazem, né? Você tem que tomar a vacina o quanto antes, porque ela tem um período ali para começar a fazer o efeito da proteção. Então não adianta chegar assim no período mais crítico do inverno para se proteger. Por isso que as campanhas da vacinação contra a gripe começam bem antes, justamente para chegar nesse momento a população estar protegida. Mas com essa adesão baixa aí, a gente realmente está colocando todo mundo em risco. Luquinha, obrigado aí pelas suas informações.